Você está ouvindo Jornal da Manhã, edição Maceió. Olá, bom dia, estamos de volta com o nosso segundo bloco de informações sobre a nossa querida cidade de Maceió, Alagoas, o nosso país. E a gente vai entrevistar no dia de hoje, nesta quinta-feira, dia 12 de outubro de 2023, a Gabriela Buarque, que é advogada especialista em direito digital. Doutora Gabriela, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã, na Jovem Pan, em 100,7. Bom dia, pessoal. Queria inicialmente agradecer o convite, e dizer que eu estou muito feliz de poder hoje conversar com vocês um pouco sobre publicidade de apostas e jogos, que vem se tornando cada vez mais comum nos perfis de produtores de conteúdo. Eu sou advogada, sou pesquisadora também, como já foi falado, e eu trabalho com regulação de políticas públicas, no Laboratório de Políticas Públicas da Internet, e também sou secretária-geral da Comissão de Inovação, Tecnologia e Proteção de Dados da OAB. Estou à disposição aqui para a gente trocar uma ideia e espero que seja bem produtivo. Doutora Gabriela Buarque, a senhora, como especialista em direito digital, quais são os principais ramos de atuação do direito digital hoje no nosso país? Então, o direito digital, como ele não é um ramo essencialmente novo, e aí ele é um ramo também transversal, porque ele passa por diversos setores, a gente tem diversas influências. Então, ele passa tanto pelo conteúdo penal, e aí entra a questão dos crimes cibernéticos, entra também no campo administrativo, especialmente a partir da administração pública, que passou a adquirir sistemas de inteligência artificial e a digitalização também dos serviços públicos, que traz reflexos nessa esfera. E também na própria responsabilidade civil, porque a tecnologia ela resolve muito dos nossos problemas, mas ao mesmo tempo que ela resolve esses problemas, ela traz implicações de risco e de danos. Então, esses prejuízos precisam muitas vezes ser reparados, e aí a gente entra no campo civil, que traz também toda a questão do discurso de ódio, da difusão de notícias inverídicas, da moderação de conteúdo nas plataformas virtuais e assim por diante. Então, ele é um ramo muito transversal. Na verdade, é difícil a gente ver um ramo do direito hoje que não sofra influência, de alguma maneira, da tecnologia e da internet em si. Então, o tributário também vai ter impactos com a questão do criptoativo e assim por diante. Então, ele é um ramo que ele se espalha por todos esses setores. E com a economia não é diferente. A gente sofre os impactos da internet, seja numa parte cotidiana dentro da nossa casa, seja na esfera profissional, na esfera familiar e assim por diante. Então, é sempre uma perspectiva muito abrangente que a gente trabalha com direito digital. E aí, cada profissional pode se especializar em algum desses ramos. Doutora Gabriela, você tocou num assunto muito importante sobre a questão de crime cibernético. Hoje, a legislação brasileira, ela precisa se modernizar em relação aos crimes cibernéticos e, na sua avaliação, as penas, a penalização em relação a essas questões, elas são adequadas hoje? A questão dos crimes cibernéticos ela é interessante porque a gente vê um movimento que vem se desenvolvendo a partir mais ou menos de 2012, desde a Lei Carolina Dickmann, que foi um caso muito famoso em que houve uma invasão de um dispositivo informático de uma celebridade com a difusão de fotos íntimas daquela pessoa. Então, a partir daí, a gente começou a se preocupar mais, porque foi um caso de muita repercussão, e a gente veio passando por algumas reformas. Então, inicialmente teve a Lei Carolina Dickmann, posteriormente a gente teve reformas, a gente teve também a ideia da extorsão sexual, que muitas vezes a vítima é ameaçada por meio de difusão de fotos íntimas e diversos outros casos. O que vem acontecendo é que o direito, em regra, e no direito digital isso é muito constatado, ele não consegue acompanhar a velocidade dessas dinâmicas criminosas. Então, a gente está sempre um passo atrás em relação a esses crimes, porque eles se sofisticam cada dia mais.
As penas que são aplicadas, então a gente tem uma questão que o problema não se restringe muito nesse ponto, mas também na própria questão da estrutura de investigação, porque são crimes que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de buscar a materialidade e a autoria, com todas as restrições que a gente tem de estrutura em face de uma dinâmica tecnológica muito sofisticada que os criminosos usualmente se utilizam para cometer esses crimes. Doutora... Então, existe uma dificuldade pragmática mesmo na consecução dessas penalidades. Doutora Gabriela, um ponto também que você tocou, que a gente fala muito aqui no Jornal da Manhã, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é a questão desse ódio, né, que é disseminado de forma criminosa nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, naqueles grupos também de outras redes sociais. Com o advento dessa tecnologia, vamos dizer assim, dessa ocultação desse cidadão, ou seja, que não expõe seu CPF, não expõe o seu nome, esse crime tem sido banalizado dia a dia e num cotidiano geral da sociedade. Como a senhora vê essa questão desse crime de ódio, dessa disseminação nas redes sociais em todo o Brasil? A questão do discurso de ódio ela é bem interessante porque ela trava uma ponderação aí, um embate muito forte com o direito de liberdade de expressão. Então, algumas pessoas têm dentro da internet uma falsa sensação de anonimato e acham que com isso elas estão livres para abusar do direito de liberdade e proferir discursos de ódio, ofendendo grupos minoritários, ofendendo grupos que já têm um traço de vulnerabilidade e, portanto, também ofendendo direitos de personalidade. Então, o discurso de ódio, ele é essencialmente um abuso do direito de liberdade. E aí a gente entra também na questão da responsabilidade das plataformas, que é algo que vem sendo discutido hoje no Brasil com muita intensidade, a partir do PL 2630, inclusive, que visa estabelecer um novo marco regulatório para as plataformas. Porque as plataformas hoje elas não respondem diretamente por essas ofensas, então a gente tem um certo ambiente de liberdade para que os usuários eles se manifestem, mas isso vem sendo discutido, especialmente nesse contexto de difusão de discurso de ódio e de fake news. Então, o que a gente está pensando é como estabelecer um regime mais atualizado que responda mais adequadamente a essas ofensas. Porque a própria Constituição ela não alberga essa noção de anonimato, né? A gente tem uma sensação de anonimato na internet, mas ela não corresponde àquele que o ordenamento efetivamente determina, e também existem mecanismos para identificar o usuário. Então, ele é responsável, sim, pelo que ele fala na internet. Doutora Gabriela, a senhora, como membro da Ordem dos Advogados do Brasil e também como especialista, cientista, há um diálogo permanente entre a instituição e os legisladores para tentar se modernizar essa questão do direito digital? Existe aí alguma comissão, existe aí advogados, ou seja, existe a categoria, esse diálogo com os parlamentares para poder se modernizar a relação do direito digital, que hoje é tão visível, tão notada, né, a importância dessa área do direito para a nossa sociedade? A OAB, como uma instituição da sociedade civil, né, e que também tem uma função assim essencial à administração da justiça, ela está sempre em cooperação e em diálogo com os outros poderes para que haja uma regulação adequada desse fenômeno. Isso porque a tecnologia ela não parte de um pressuposto de uma regulação unilateral, mas de uma regulação multissetorial. Então a gente precisa do envolvimento interdisciplinar de todos os atores que estão envolvidos, e a OAB tem participado ativamente, inclusive no contexto do PL 2630, o Conselho Federal tem uma proposta que versa sobre a entidade reguladora, né, que vai eventualmente fazer a aplicação e a fiscalização desse marco regulatório das plataformas. Então a gente faz uma proposta ali, e nesse caso eu falo que é uma proposta do Conselho Federal, mas que a OAB como instituição capitaneia isso, né? É uma proposta de trazer uma perspectiva multissetorial, então de envolver o setor privado, de envolver o governo, de envolver a academia e também a sociedade civil nesse contexto de regulação de plataformas. Nicole Mello. Doutora Gabriela, falando de casos específicos, né, como está hoje a questão da regulamentação dos jogos de apostas online aqui no Brasil? Podemos dizer que está avançando e também
doutora, quais são os principais pontos de divergência entre as propostas de regulamentação? Soubemos, né, desse caso do Tigrinho, que está fazendo diversas vítimas desse jogo, perdendo casa, perdendo bens por conta de jogos online. Então, como está a regulamentação desses jogos aqui no nosso país, doutora? Nicole, excelente pergunta. Em relação aos jogos online, é sempre importante a gente frisar inicialmente que existe uma diferença entre as categorias no Brasil. O que acontece? A gente tem os jogos de azar, que são aqueles jogos considerados em que o ganho ou a perda eles dependem exclusivamente da sorte, e o ordenamento brasileiro, desde 1941, ele estabelece isso como uma contravenção penal. E nos últimos anos a gente teve um aumento significativo do uso de plataformas de jogos de azar online no Brasil. Então, isso tem sido impulsionado principalmente também por influenciadores. Então, a tentativa de controlar essa proliferação de anúncios e promoções, a gente tem observado no Congresso Nacional, e aí temos parlamentares que já propuseram projetos de lei esse ano, que visam proibir essa divulgação, né, de empresas de aposta, de cassinos e jogos de azar por digital influencers e por artistas, como uma resposta ao aumento desse conteúdo das plataformas, especialmente sobre o impacto que essa exposição pode ter em grupos jovens e vulneráveis. E aí a gente tem jurisdições com regulamentações mais maduras também em relação ao setor de apostas, como na Inglaterra, por exemplo, que todas as ativações comerciais promovidas por influenciadores devem ser delimitadas por idade, por localização geográfica, sendo um critério para assegurar que o conteúdo promovido ele não seja acessível para públicos inadequados, como menores de idade, por exemplo. Então, além dessa questão da responsabilidade por ser uma publicidade de um jogo que tem um caráter também de vício e todos os riscos que estão associados, a gente tem a questão da contravenção penal. E aí, quem participa da contravenção penal pode também vir a ser responsabilizado nesse ponto. Em relação aos jogos de apostas e as apostas esportivas, a gente já tem um outro panorama, porque a gente tem uma regulamentação hoje no Brasil que traz alguns requisitos para que essa aposta esportiva possa acontecer de uma maneira lícita. Então, há uma nova modalidade de loteria criada, que trouxe uma mudança nessa classificação de apostas, e elas passam a ser enquadradas como um serviço autorizado pelo governo, com tributação, com restrições legais, e aí, a partir daí, a gente tem uma bifurcação. Então, a regulamentação dos jogos de apostas esportivas, hoje, ela tem um arsenal de regulamentação maior, inclusive porque o próprio Estatuto do Esporte, ele estabelece como crime a manipulação de resultados de jogos esportivos. Então, a gente tem mais controle sobre essa questão. É diferente de jogos de azar, que a gente não tem essa autorização e que, portanto, esbarra em óbices de contravenções penais, inclusive de responsabilidade civil. Doutora Gabriela, o que a gente tem visto nas redes sociais, Brasil afora, e aqui na nossa capital Maceió e no estado de Alagoas não é diferente, são alguns influenciadores digitais participando da divulgação de alguns jogos de azar. E alguns jogos desse, como a senhora muito bem colocou, eles não são preconizados na legislação de forma legal. As pessoas que divulgam esses jogos de azar, elas podem ser penalizadas no rigor da lei? Quais são as penas que podem ser impostas a esses influenciadores digitais? Há também outra perspectiva em paralelo a isso, que muitas pessoas dizem que é praticamente um OCRIM, uma organização criminosa, ou seja, pessoas, empresários que se utilizam desses jogos de azar com a influência dessas pessoas por meio digital para ganhar muito dinheiro e aí afetar diretamente boa parte da população, crianças, adolescentes, pessoas mais idosas, alguns desavisados. Não é isso, Natália? Inclusive, João Mouzinho, existe uma suspeita de que esses jogos, né, especialmente esse tal do Tigrinho, até os bets, podem estar ligados à pirâmide financeira, esquema de pirâmide financeira. Só complementando a sua pergunta, João. Ótima pergunta também. No caso desses jogos, especialmente esses que a gente não tem nenhum controle, né, que são esses jogos de azar mesmo, o que a gente tem observado, e aí são investigações policiais mesmo que têm concluído, que são jogos hospedados fora do país,
que eles não têm nenhum registro nem representante no Brasil. Então, há suspeita de que esses valores altos que são mostrados muitas vezes são contas usadas para um teste, somente para simular um ganho real e atrair novos jogadores. Mas aí você pode até ganhar algum dinheiro no começo, mas o que a polícia conclui é que esse sistema ele é programado para fazer o usuário perder tudo que ele investiu. Então, esses jogos são considerados caça-níqueis, e aí a gente entra mais uma vez na questão da contravenção. A contravenção penal, por si só, ela tem sempre uma pena mais branda, de prisão simples. Mas a grande questão, como bem foi mencionado por João Mouzinho, nesse caso é porque essa contravenção, muitas vezes, ela vem associada na denúncia com outros crimes. Então, pode entrar aí uma associação criminosa, pode entrar uma lavagem de capitais, e esses crimes são punidos mais severamente pela lei, inclusive com penas de reclusão. Então, aí é que a gente pensa realmente que o influenciador ele tem que ter responsabilidade social e jurídica em relação ao que ele publica. Isso não só na esfera penal, mas na esfera civil também, porque a própria regulação do Código de Defesa do Consumidor também traz uma responsabilidade do serviço do contexto da divulgação, né? Então, tem a publicidade enganosa, tem a publicidade abusiva, isso também é vedado e isso também pode acarretar a responsabilidade do influenciador. Então, a suspeita realmente é que essas plataformas elas não atuam explicitamente, muitas vezes, inclusive, por falta dessa regulamentação, elas se aproveitam desse contexto para deixar o usuário em prejuízo. A gente tem casos, inclusive, processos judiciais que tramitam no TJ de São Paulo, já de pessoas que, mesmo a plataforma dizendo que ela ganhou aquele determinado valor, a plataforma não libera o saque. Então, o prejuízo não vai somente na perda do jogo, mas muitas vezes também na impossibilidade de você sacar determinados ganhos. Então, as próprias informações de ganhos extraordinários não podem ter a sua veracidade, muitas vezes, constatada, porque são empresas que sequer estão hospedadas no Brasil. Então, passa muito por essa falta de transparência, né? Por isso que a regulamentação das apostas esportivas, ela visa trazer transparência para que a gente tenha maior controle sobre essas apostas, o que não vem acontecendo com jogos de azar. Doutora Gabriela, vamos falar um pouquinho agora da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que recentemente fez 5 anos. E aí, a senhora poderia esclarecer para o nosso ouvinte o que é a LGPD, se ela está sendo cumprida no Brasil, quais são os desafios para a implementação dessa lei? Ótima pergunta, Natália. A LGPD... ela é uma lei que surge em 2018 num contexto de vários escândalos de privacidade que o mundo vinha vivenciando. E aí, em relação ao próprio uso desenfreado das nossas informações, inclusive para fins abusivos e muitas vezes não consentidos. Então, a LGPD, ela vem com esse desafio de trazer autodeterminação informativa para o indivíduo, para o titular dos dados. Então, a ideia é que a gente consiga consentir com a utilização das nossas informações e que essas informações elas não sejam utilizadas para finalidades além daquelas que nós fomos informados. A LGPD hoje, ela passa também pela atividade de fiscalização da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda está numa fase muito de conscientização, uma fase mais pedagógica. Esse ano foi o ano em que ela aplicou a primeira sanção administrativa, que foi uma multa. Então, a gente está começando a entrar num cenário mais coativo, em que a gente passa a implementar a LGPD para todos os atores que devem observá-la, que é o Estado, as próprias empresas, pessoas jurídicas de direito privado, o terceiro setor também, e a pessoa física que atua com o tratamento de dados de uma maneira econômica. O tratamento de dados também está associado com essa questão dos jogos, porque como essas plataformas, inclusive, muitas vezes não estão hospedadas no Brasil, elas não observam muitas vezes uma política de privacidade adequada, embora devesse também observar por estar oferecendo esse serviço no Brasil, mas muitas vezes as nossas informações também são cadastradas nesses aplicativos, nesses sites de jogos online, e a gente também não tem controle sobre o uso dessas informações. Então, além do próprio dinheiro que elas adquirem com os investimentos, existe um risco associado ao uso indevido desses dados e dessas informações, uma vez que a gente não tem controle sobre esses aplicativos, né, que estão muito proliferados, e inclusive é muito comum que algumas plataformas surjam e depois elas caiam no sistema, exatamente por conta dessas fraudes que podem acontecer. Doutora Gabriela Buarque, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã
em 100,7. E agradecer também a participação nesse feriado. Não é fácil, né? No feriado, no dia 12 de outubro, tá atendendo a imprensa, ter esse espaço aí na sua agenda. Quero agradecer demais a sua participação, ao passo que deixa um espaço para suas considerações finais. João, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço de ter conversado com vocês hoje. Foi um grande prazer e queria parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo, pela promoção de um conteúdo jornalístico relevante e imprescindível para um desenvolvimento democrático, né, e que é algo que a gente precisa tanto nos dias de hoje. Então, agradeço e fico à disposição também, caso vocês precisem tirar mais alguma dúvida ou queiram conversar mais sobre esse assunto, fico à disposição para a gente poder aprofundar em outras oportunidades. Obrigada. Doutora Gabriela Buarque, quero agradecer demais mais uma vez a sua participação e deixar o convite público, não é, Nicole e Natália, para que a doutora Gabriela possa aqui estar em outras oportunidades no Jornal da Manhã, esclarecendo sobre essas e outras temáticas relacionadas ao direito digital que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quero agradecer também, Nicole, Natália, a presença de vocês aqui no Jornal da Manhã neste feriado, do nosso querido Claudio Stone, do Mailson Franklin nas ruas de Maceió, com o nosso querido Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã no Sextou, ouvinte. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.